Oi, meu nome é Sara e eu sou estudante de Engenharia Física aqui na Universidade Federal de São Carlos. E eu faço parte da Oicos. Oicos significa casa ou família. E é isso que nós queremos ser aqui em São Carlos, uma família para a cidade e um lugar onde as pessoas possam conhecer de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Ei, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Boa noite, é uma alegria enorme receber vocês para a terceira live da Oicos. Nós estamos fazendo lives quinzenais nesse mês de agosto e de agora também de setembro. E é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Como a Sara bem disse, a Oicos significa casa, família, e é isso que nós desejamos ser, uma casa onde todas as pessoas podem encontrar e conhecer a Jesus. Bom, e eu queria compartilhar hoje com vocês um texto muito conhecido, muito famoso. Eu quero falar hoje sobre oração. Talvez vocês perguntem, mas falar sobre oração, será que isso ainda é relevante? Isso é extremamente relevante. Nós vemos um tempo de muita sobrecarga, uma vida muito intensa, cheia de informação, cheia de prazos, de pressões, dificuldades. Nós estamos numa quarentena, tem a fadiga mental, tem a fadiga emocional, tem a saudade da família, talvez uma certa solidão que você está passando. E nós somos como panelas de pressão. Nós estamos juntando pressão e se a gente não colocar isso para fora, a gente pode explodir. E não é à toa que a gente está vendo então uma busca tão grande por métodos de respiração, de meditação, toda essa busca por uma vida melhor, por mais saúde mental e emocional, um meio de acalmar nossa mente, nosso coração, e da gente manter o equilíbrio em tempos tão complicados como o nosso, né? Isso é especialmente importante no mês como o nosso, que é o Setembro Amarelo. E falando sobre equilíbrio e falando sobre calma em meio ao caos, é inevitável a gente pensar em Jesus Cristo.
Jesus Cristo não apenas tinha momentos de alívio, mas ele parecia viver em outra dimensão. Ele nunca corria. Ele era sempre um oásis no meio de um deserto. Ele era sempre um ponto de equilíbrio no meio do medo. Jesus parecia, como eu disse, viver em outra atmosfera, porque há um texto, por exemplo, muito famoso em que os discípulos estão passando por uma tempestade e Jesus está dormindo. Mesmo nos piores dos cenários, Jesus nunca se desesperava. Ele nunca ficava ansioso, ele nunca ficava paralisado pelo medo. E veja bem, Jesus não era assim porque faltavam problemas ou pressões para ele. Ao contrário, Jesus vivia sempre pressionado, procurado por multidões, ameaçado pelos líderes religiosos, sob ataque maligno constante e pior, sabendo que em pouco tempo ele morreria. E apesar de todas essas pressões externas e internas, Jesus nunca era engolido pela vida. Ele não apenas tinha paz e harmonia, como ele transmitia e ele levava outras pessoas a experimentarem paz e alegria e harmonia. E o segredo de Jesus não era a meditação ou alimentação equilibrada, por melhor que isso seja. Jesus vivia assim porque ele vivia em oração. A oração para Jesus era um lugar de alívio, de refúgio, de consolo, de renovação. Então, nos momentos mais difíceis, Jesus estava ali em oração. A oração para Jesus não era uma prática chata, uma disciplina espiritual exigida, uma obrigação religiosa. Para Jesus, a oração era uma fonte de alegria, de paz e de capacitação do Espírito Santo para ele continuar a sua missão. E em Mateus 6, a famosa oração do Pai Nosso que nós vamos ler hoje, vamos estudar hoje, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E essa oração que é tão famosa, ela não é apenas algo a ser repetido de forma mecânica e sem vida. Sim, nós podemos orar a oração do Pai Nosso, mas muito mais do que isso, a oração do Pai Nosso é um modelo que nos ensina a orar. E eu quero te chamar hoje, então, a abrir no capítulo 6 de Mateus, a partir dos versículos 5 em diante. Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar e logo de cara, nos versículos 5 a 8, ele mostra duas formas que eles não devem orar. Duas formas que nós não devemos orar. São duas formas erradas de orar. E vocês perguntam, mas existe uma forma errada de orar? Sim, existe. Essas duas formas que Jesus vai falar são erradas porque elas tiram a essência do que é a oração e transformam a oração em outra coisa que ela não é. Vamos ver então os versículos 5 a 8. Jesus diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa." A primeira coisa que Jesus ensina, a primeira forma errada de orar, ele vai ensinar, nos versículos 5 e 6, é essa oração religiosa e hipócrita. Na época de Jesus havia muitos líderes religiosos e eles se achavam muito justos, muito santos, pessoas muito espirituais. E eles usavam a oração como um momento para deixar pública a sua virtude, a sua espiritualidade. Eles oravam em voz alta para todo mundo ouvir, mas era uma oração sem vida, ela era formalista, ela era mecânica, ela não tinha sinceridade. Eles queriam ser aplaudidos e vistos pelos outros. Eles transformaram a oração, então, num palco. E a oração não é um palco. A oração não pode ser feita para que outros vejam ou para que a gente se sinta bem com a gente mesmo. Olha como eu sou virtuoso. A oração não é um palco. Então, essa é a primeira forma errada que Jesus nos ensina a não fazer, né? E a segunda forma, versículos 7 e 8. E ele diz: "E orando, não usem repetições vazias como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem." Outra forma errada de orar, Jesus diz, é orar como os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. Como é que era uma oração pagã? Ela tinha uma visão errada de Deus e da oração. Os pagãos achavam que se eles orassem muito, ou tivessem muitas práticas espirituais, ou se esforçassem muito, ou insistissem muito com Deus, Deus então seria convencido, ele seria manipulado a fazer a vontade daquele que ora. E os pagãos transformam a oração numa barganha. Se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Se eu orar bastante, Deus me dará aquilo que eu quero.
Então eles transformaram a oração numa barganha. E Jesus vai nos dizer daí em diante que a oração não é nenhuma dessas coisas. Nem um palco para a gente se mostrar para os outros ou para a gente mesmo, e nem uma barganha onde a gente manipula Deus, convence Deus a nos abençoar. Jesus vai nos mostrar que a oração é, acima de tudo, um lugar de encontro de um pai bondoso e poderoso e de um filho humilde e dependente. É um lugar de sinceridade, de amor, de verdade, um lugar onde a gente pode tirar as nossas máscaras e rasgar a nossa alma. A oração é um lugar de encontro entre um pai e os seus filhos. E ele vai começar então a nos falar como é que é a oração correta. Ele vai nos falar isso a partir do versículo 9. Ele diz, portanto, orem assim, Pai Nosso. É assim que ele começa a sua oração. Jesus começa nos ensinando que a forma correta de entrar na oração é lembrando a quem nós estamos orando. A Deus, que é o nosso Pai. Essa é a oração, essa é a verdade mais importante que você tem que lembrar na hora de orar. Se você lembrar a quem você está orando antes de orar, isso vai mudar totalmente a sua oração e a sua forma de orar. A oração é então a comunhão entre filhos e um Pai bondoso, um Deus que é Pai. Mas esse Deus, é muito importante dizer, muitas pessoas pensam em Deus como juiz apenas, ou como criador, ou como rei. E ele é todas essas coisas, mas ele também é Pai. Isso significa que ele não é um Deus distante, abstrato, indiferente. Ele é um Pai, a pessoalidade, a afeto da parte de Deus para com seus filhos. Ele é um Deus que cuida, ele é próximo, ele é amoroso, ele nos criou. Ele nos conhece, ele nos salvou, ele nos ama e ele cuida das nossas necessidades, mesmo aquelas mais comuns e corriqueiras. E nós, então, se ele é nosso Pai, nós somos seus filhos humildes e dependentes, que conhecemos e reconhecemos que Deus nos ama, que ele nos ouve e que ele cuida de nós. Isso muda radicalmente a oração. Porque a oração então se torna um lugar de filiação, um lugar onde há confiança, onde há abrigo, segurança, onde há liberdade. Se você está falando com o seu pai, então há liberdade. Nós podemos ir a ele como um filho amado, para orar, para chorar, para pedir, para confessar. Ele vai nos ouvir. Mas esse Pai, Jesus diz, esse Pai nosso, ele é o Pai nosso que está no céu. Ele é um pai, mas ele não é como os nossos pais, que por melhores que fossem, eram imperfeitos, eram falhos. Esse Deus, esse Pai, ele nunca é fraco, ele nunca é negligente, ele nunca é injusto. Ele é o Pai celeste que está no céu, ele é majestoso, ele é santo, ele é gracioso, ele é infinito em poder e misericórdia. Então, antes de orar, Jesus está nos ensinando, lembre-se a quem você ora. Ele é seu Pai, ele é o Pai que está no céu. A sua alma precisa ser impactada pela lembrança de quem Deus é e do tamanho desse Deus. Quando nós esquecemos do tamanho desse Deus, a nossa oração se torna raquítica. Você ora com menos intensidade, com menos fé, com menos fervor, com menos dependência. Porque quando nós pensamos que Deus é um Deus pequeno como um de nós, então nossa oração é sem fé alguma, sem confiança nenhuma. Nós pensamos nele como um Deus pequeno. Se nós pensamos que esse Deus é um Deus que existe para nós, não é um Deus glorioso, então nossa oração se torna egoísta. Se nós pensamos que esse Deus não tem glória, não tem beleza, a nossa oração se torna entediada. Se nós não lembramos que esse Deus é um Deus santo, a nossa oração se torna irreverente. Então nós precisamos lembrar quem é esse Deus. Se esse Deus é um Deus forte, então mesmo que nós sejamos fracos, ele vai cuidar de nós. Se esse Deus é um Deus sábio, se nós não sabemos o que fazer, ele vai nos dar direção. Se esse Deus é um Deus rico, dono do ouro e da prata, então mesmo que nós sejamos pobres, ele pode nos suprir. Se esse Deus é um Deus bondoso e perdoador, se nós temos culpa, ele pode nos perdoar. Nós precisamos lembrar quem é esse Deus a quem nós estamos orando. Essa é a primeira e mais importante lição. Ele é Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso que está no céu. E Jesus continua. No versículo 9, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É muito interessante que quando Jesus começa a orar, ele não começa a orar pedindo coisas para ele infinitamente. Porque os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que amam, acima de tudo, exaltar a Deus, glorificar a Deus. Essa é a prioridade número 1 do Filho de Deus e é a prioridade número 1 de Jesus e da sua oração.
Porque a oração não é, acima de tudo, sobre mim e sobre as minhas necessidades. A oração é, acima de tudo, sobre a glória de Deus, sobre Deus ser conhecido. Na oração, mais do que pedir coisas para mim, eu preciso lembrar quem Deus é, ver Ele de novo, ver a grandeza dEle. Porque isso vai acalmar o meu coração, isso vai consolar o meu coração aflito. É por isso que Jesus começa orando, lembrando e pedindo que o nome de Deus seja exaltado. Quando nós vamos orar, nós estamos aflitos, você chega e começa a exaltar quem Deus é, começa a lembrar da grandeza dEle, todos os nossos problemas entram em perspectiva. Os nossos problemas já não parecem tão grandes. O nosso ego ferido já não importa tanto. As nossas prioridades são transformadas. As nossas motivações erradas perdem força. Por quê? Porque você quer que Deus seja, acima de tudo, exaltado. E é isso que Jesus está pedindo. Quando você busca a glória de Deus acima de tudo, a oração é transformadora. Ela nos torna menos egoístas. A gente para de achar que nós somos o centro do universo. Deus é o centro do universo, não eu. Então sim, as nossas necessidades são importantes, mas elas não são as coisas mais importantes. Antes das nossas necessidades, o Filho de Deus ora para que Deus seja conhecido, exaltado, glorificado. Essa é a coisa mais importante. Jesus depois continua. Ele continua reconhecendo o governo do Pai na sua vida e no mundo. Olha o que ele diz no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus ora, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Jesus está dizendo, Deus, esse mundo é uma bagunça, venha arrumá-lo, venha consertar esse mundo. Nós hoje, nós também oramos assim. Nós oramos a Deus dizendo, Deus, a minha vida é uma bagunça. Eu tenho ansiedades, fraquezas, limitações, eu insisto em velhos erros. Venha corrigir essa bagunça, venha trazer a sua vontade na minha vida. Deus, os meus relacionamentos são uma bagunça. Eu vejo ódio, eu vejo divisão, eu vejo conflito no ambiente de trabalho. Venha a tua vontade, resolva isso tudo. Deus, esse mundo é uma bagunça. Eu vejo pobreza, eu vejo injustiça, eu vejo morte, eu vejo guerra, eu vejo polarização. Deus, venha o teu reino, faça a tua vontade. Só a sua vontade vai corrigir todas essas coisas. Quando nós oramos assim, nós passamos a entender que o problema, boa parte do problema em nossa vida e nesse mundo é justamente o fato de que eu e você e todos nós tentamos impor as nossas vontades uns aos outros. Boa parte dos problemas, conflitos, ansiedades é que nós estamos tentando viver de acordo com a nossa vontade, tentando consertar as coisas do nosso próprio jeito. E porque nós somos limitados, desastrados, nós somos falhos, a gente se machuca, a gente se fere, a gente se frustra. Então nós estamos orando para que Deus, que é alguém que é mais poderoso e melhor do que nós, que Ele venha, que Ele traga a sua vontade. Na oração, então, nós desistimos de controlar tudo. Nós desistimos de tentar dominar tudo e fazer tudo do nosso próprio jeito. Na oração, nós baixamos as nossas resistências e clamamos, Deus, faz a tua vontade. A tua vontade é boa. A tua vontade é perfeita. Traz ela. Conserta o que está torto, corrige o que está errado. É um pedido de Deus, eu poderia orar 1000 coisas, mas eu acredito, eu creio de todo o meu coração que a sua vontade é muito melhor do que a minha. Faz a sua vontade. Depois, no versículo 10, Jesus continua. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus também começa a falar agora sobre as suas necessidades. Ele coloca as suas necessidades diante do Pai. Depois de a gente buscar a glória de Deus e a vontade de Deus, Jesus nos ensina a nós pedirmos pelas nossas necessidades. E quando ele faz isso, ele nos corrige a evitar 2 erros. O primeiro é achar que os nossos pedidos, as nossas necessidades têm que ter prioridade máxima. Quem pensa que a sua necessidade tem que ter prioridade máxima está dizendo, eu sou mais importante do que Deus, do que a glória de Deus, do que a vontade de Deus. Isso é um erro. E quem diz, não, eu não vou pedir nada para Deus, eu não quero incomodar Deus, porque eu dou conta da minha vida. A pessoa está dizendo assim, eu sou mais forte do que Deus, mais sábio do que Deus, eu não preciso dele. As duas formas, tanto pedir tudo em primeiro lugar, como sendo a prioridade, quanto não pedir nada, é o mesmo erro. É um desejo de ser independente de Deus. Nenhuma das duas é humilde. Qual é a disposição mais humilde? É reconhecer as nossas necessidades e pedir a Deus.
E quando Jesus diz, dá-nos hoje o pão de cada dia, pão aqui significa tudo que nós precisamos para viver. Alimento, saúde, segurança, casa. E nessa oração, Jesus reconhece que nós somos filhos que dependem do cuidado de um pai bondoso. Dependem de um pai que é provedor, sustentador. Jesus nos ensina a, na oração, nós não vermos Deus como alguém distante, indiferente, mas como um Deus que vê, que ouve, que cuida dos seus filhos. Ele se importa com os seus filhos. Talvez você diga, não, tem coisa aqui, mas eu não quero incomodar Deus com isso. Mas um pai bondoso quer ser incomodado pelos seus filhos que pedem algo para ele. Um pai bondoso quer ser acessado pelos seus filhos. Da mesma forma, Deus quer ouvir as suas necessidades, as suas súplicas, a sua oração. E esse pedido também nos faz refletir algo. Jesus pede pelas suas necessidades, pelo pão de cada dia. Jesus não pede por luxos absurdos. Isso nos ensina alguma coisa. Na hora que a gente está pedindo algo em oração, a gente está pedindo isso. Isso é justo, isso é equilibrado, isso é necessário, isso é correto. Isso é algo que traz glória para Deus? Ou é apenas um luxo, um capricho pessoal? Você está pedindo isso para poder compartilhar esse pão, porque o pão é nosso. Você quer compartilhar essa bênção que você está pedindo? Ou é um pedido de forma egoísta? Muitas vezes nós estamos sobrecarregados por isso. Nós estamos pedindo apenas coisas para nós, para o nosso bem, para o nosso conforto, e nos esquecemos. Isso é necessário. Nos esquecemos de que o pão também é nosso. A oração nos ensina a pensar sobre o que a gente está pedindo. Será que isso é bom? Será que eu quero abençoar outras pessoas com isso? A oração nos ensina a nos tornar mais contentes, mais satisfeitos com aquilo que a gente tem. Jesus então caminha para o fim, reconhecendo não as culpas dele, ele não tinha nenhuma culpa, mas nós temos, né? Reconhecendo que nós temos culpa diante de Deus e nós precisamos pedir o seu perdão. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Muita gente ora para Deus pedindo coisas materiais, mas muitos esquecem de pedir a coisa mais importante para a nossa alma, a maior provisão que nós precisamos para as nossas almas, que é o perdão de Deus. Quando nós pedimos perdão, a nossa visão é realinhada. Nós paramos de achar que o problema do mundo são só os outros, são só as circunstâncias. Minha família é muito assim. O meu chefe é muito difícil. As coisas não dão certo para mim. Quando nós pedimos perdão, nós estamos fazendo um autoexame, reconhecendo a nossa parte nisso. Bom, eu também cometo muitos erros com os outros, né? Eu também preciso ser perdoado. Eu também preciso corrigir coisas em mim. Eu preciso que Deus me perdoe por essas coisas também. A oração nos ensina, de novo, a nos tornarmos humildes diante de Deus e diante dos outros. Quem vai diante de Deus nunca finge. Como eu disse que a oração é um lugar de confiança, de intimidade, não há espaço na oração para fingimento. Para dizermos, não, tá tudo bem comigo, eu não erro. Tá tudo bem, eu não fiz nada de errado. Não, nós temos que reconhecer que nós erramos todos os dias. Os verdadeiros filhos de Deus são os primeiros a reconhecer as suas culpas e a buscar a Deus pedindo perdão e reconciliação. Então, essa carga é tirada das suas costas e ele pode ter alívio e alegria. Por fim, Jesus encerra dizendo, reconhecendo a sua dependência do Pai. E ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está dizendo que aqueles que tiveram seus pecados perdoados também querem ser libertos dos pecados que podem vir a cometer. Nós pedimos perdão pelo que a gente fez e a gente diz, Deus, daqui em diante eu quero ser diferente. Eu não quero viver pendurado nesse perdão. Eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Quem anda com Deus, quem é filho de Deus, está disposto a largar tudo aquilo que desagrada o seu Pai. E por isso a gente pede, Senhor, me ensina onde está o mal, me ensina a evitar o mal, a evitar as tentações, me ensina a trilhar uma vida melhor, a ser mais maduro, a ser mais bondoso. Me livra da tentação. De novo, a oração nos muda, ela nos impede de permanecermos sempre os mesmos, porque ela está nos chamando à maturidade, a sermos melhores. Então, nessas breves palavras aqui, Jesus nos ensina como é a oração, a verdadeira oração cristã, como é que a gente pode se achegar a Deus e mesmo em um mundo caótico, uma vida complexa, a gente experimentar alegria, paz, consolo, perdão, alívio, esperança.
É assim que a gente ora. É assim que a gente ora. Jesus experimentou então paz constante em meio ao caos, porque ele estava constantemente em oração, nesse lugar de comunhão, de amizade, de dependência do seu Pai. Então, mais do que um alívio momentâneo, a gente viu, a oração nos muda, nos molda as nossas visões, os nossos sonhos, a nossa visão de nós mesmos. Diante de Deus, na oração, quer dizer, nós estamos diante do Deus que criou todas as coisas. Mas nós não estamos sendo tratados como réus, Ele não está nos tratando como um juiz, e sim como um Pai bondoso. E essa experiência diária de oração vai nos transformando. E aí talvez eu quero encerrar dizendo que talvez você não consiga enxergar Deus como Pai. Eu imagino que você, como muitos, e como eu por muito tempo, eu tive dificuldade de enxergar Deus como meu Pai. Eu sabia, eu acreditava nisso na minha cabeça. Mas sempre que eu ia falar com Ele, eu sentia Ele indiferente, distante. Como é que eu posso então experimentar que Deus é meu Pai? Como é que eu posso, na oração, experimentar tudo isso que a gente acabou de ler? Olhe para Jesus, confie em Jesus, porque somente Jesus Cristo pode tornar um filho de Deus. Olha o que João diz, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Aos que o receberam, ele está falando de Jesus, aos que creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A pergunta é, como é que Jesus pode nos fazer filhos de Deus? Jesus faz isso ao morrer em nosso lugar e ressuscitar. Na cruz ele levou aquilo tudo, todos os pecados, culpas, falhas que nos afastavam de Deus. E na ressurreição ele vence toda essa morte, todo esse pecado e ele abre um caminho para Deus. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, e apenas por causa disso nós podemos ser adotados na família de Deus. Apenas porque Jesus morreu e ressuscitou e nós cremos nele, nós nos apegamos a ele, nós confiamos nele, nós então podemos ser filhos de Deus e experimentar todo o consolo, proteção e cuidado que Deus tem para os seus filhos. Você não consegue ver Deus como Pai? Você não consegue experimentar isso na oração? Confie em Jesus, olhe para Ele todos os dias e pela fé em Jesus busque a Deus o Pai. E ao invés de você viver pressionado por conflitos, incertezas, demandas, prazos, ao invés de você tentar carregar tudo nas suas próprias costas, você vai entender o que é a oração, um lugar de encontro onde Deus, o Pai, acolhe os seus filhos, lhes dá segurança, consolo, uma nova visão de todas as coisas. Eu quero te chamar a orar. O nosso irmão Godfrey vai orar junto com a gente. Eu quero te chamar nesse momento, se você já é um cristão ou não é um cristão, que você ore junto com ele. Boa noite, pessoal. Agora nós vamos orar. Se você nunca orou, se você não sabe como orar, não tem problema. Apenas abaixe sua cabeça, concorda comigo e no final a gente diz amém junto, tudo bem? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim. Te confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos à dúvida e ao medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei quem permanece
permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei quem é filho do homem para que minta. Eu sei quem aqui precisa mudar. Por isso, faz um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro, eu confio. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com a água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente não consigo acreditar. Eu te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo pela fé, as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem realmente permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei de quem é filho do homem para que minta. Eu sei quem aqui precisa mudar. Faz um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro, eu confio. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com a água da vida enchendo-me. Oh, 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 Se você assistiu essa live, você gostaria de experimentar isso de forma mais pessoal, mas você não sabe como, eu quero te sugerir, aqui na parte de baixo, aqui nós temos alguns links. Nós temos um link que você pode pedir uma oração. Você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu contato e alguém do nosso grupo vai entrar em contato com você para orar com você ou orar por você. Se você quiser orar com alguém agora, é só clicar lá. Ou se você não quiser orar agora, mas quiser que alguém ore por você, manda lá o seu pedido. Vai ser uma alegria muito grande conhecer você e orar por você. Nós temos uma equipe de pessoas preparadas para ouvir você, ouvir a sua oração e te abençoar dessa forma. E se você quer saber mais sobre a Oikos, sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo e por que a gente está nascendo aqui na cidade, nós também temos um link, saiba mais, clica ali e vai ser uma alegria muito grande poder te conhecer, entrar em contato com você e compartilhar as nossas novidades. Então foi um prazer muito grande te receber e daqui 15 dias a gente volta a se encontrar e fique na paz e a gente se vê.